Amados irmãos, quando nos convidaram para ministrar nessa noite, nesse culto maravilhoso de missões, eu estava falando com Deus e orando dentro do templo sagrado para o Senhor nos dar uma mensagem para ministrar ao coração da igreja sobre missões. O tema que Deus colocou em nosso coração nesta noite é missões agora ou nunca mais. Só para memorização, repita comigo. 1, 2, 3. Missões agora ou nunca mais. Mais uma vez, está bonito. Missões agora ou nunca mais. Meu amigo e minha amiga, quando nós observamos esse texto sobre missões, nós sabemos que o mundo está passando por uma catástrofe. O mundo está passando por um momento crítico em relação a tudo que diz respeito ao boa convivência, o ser humano para com o outro. Em relação a tudo que diz respeito à família. Porque um dos maiores patrimônios que nós temos hoje não é a nossa casa. Um dos maiores patrimônios que nós temos hoje não é a sua conta bancária, não é o seu carro. Um dos maiores patrimônios que nós temos hoje se chama família. Porque a família é uma instituição constituída por Deus. A família é um projeto de Deus. E quando nós observamos essa convivência, que seja numa cidade ou que seja no interior, que seja no município ou que seja no estado, quando nós observamos isso, possamos observar missões que seja numa cidade pequena ou que seja numa pequena cidade ou uma cidade grande. Irmãos, observe que o reflexo da crise tem atingido o interior, que o reflexo da crise tem atingido também a cidade grande. Diretamente as camadas menores têm sofrido. Quando nós observamos esse texto, pastor Cairo, pode observar que o poder aquisitivo são até mesmo, irmãos, pessoas do alto escalão, que têm dinheiro no bolso, não estão preocupados com missões. Mas uma igreja que tem Cristo no coração está preocupado com missões, porque missões agora ou nunca mais. Quando nós falamos sobre missões, e nós possamos observar que as pessoas que amam missões, elas estão de joelho. As pessoas que amam missões estão clamando pela Europa. As pessoas que amam missões estão clamando pela China, estão clamando pela Índia, estão clamando pelo Brasil, porque o Brasil é do Senhor. O reflexo da crise aqui atinge o interior diretamente, as camadas menores, o poder aquisitivo, estas são expulsas devido a pouca assistência na educação, na saúde e nas moradias. Em consequência, a cidade são sobrecarregadas. As marginalidades estão crescendo. Bate o desemprego, compromete a assistência e a sociedade que está carente. Até mesmo no nosso município de Planaltina do Goiás, nós temos visto o que está acontecendo em nosso município. O nosso município, eles foram até mesmo projetados por engenheiros. O nosso município, eles foram até mesmo arquitetados por homens que fizeram uma urbanização em nosso município. Algumas pessoas estão quebrando cabeça
não está tendo discernimento o que está acontecendo em nosso município. O problema do nosso município não é político. Não adianta entrar político e sair político. O problema do nosso município não é gestão. O problema do nosso município é planejamento. Porque tudo na nossa vida, até na ordem eclesiástica, precisa ter planejamento. Planejamento é organização. Quando nós observamos o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo diz: façai tudo com ordem e com decência. Se não tem planejamento, não tem organização. Se não tem planejamento, não tem objetivo. Se não tem planejamento, não tem execução dos projetos. Para que nós também fazermos missões, precisa ter planejamento. E planejamento para missões é joelho. Quando a gente ora, Jesus nos manda para missões. Você não precisa ficar preocupado como você vai fazer missões. Apenas ore que Deus vai te dar o direcionamento como fazer missões. Escute, a igreja de Cristo, ela precisa e ela está também preocupada com a formação moral e religiosa do ser humano, ou seja, dos nossos jovens, dos nossos pais de família. Pastor Cairo Martins, nós estamos preocupados. Por quê? Porque missões agora ou nunca mais. Se nós não despertarmos para missões, o nosso jovem vai morrer no crack, o nosso jovem vai morrer na merla, na cocaína, na maconha, no LSD. Nós precisamos fazer missões, porque a igreja de Cristo precisa preparar os seus membros, os seus obreiros, para a grande ceifa, para fazer missões. Quem crê nisso, levante a sua mão. Quando eu leio o texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 35, está escrito: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai-vos os vossos olhos, igreja, e veja que as terras que estão brancas para a ceifa, mas precisa alguém se levantar para fazer missões. É um momento decisivo para a igreja fazer missões. E nesta luta que temos de empreender para a grande colheita de almas, Deus está atrás dos últimos dias de verdadeiros caçadores de alma. Provérbio capítulo 27, versículo de número 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e zela bem do rebanho do Senhor. Uma ovelha, quando quer se alimentar, ela nunca vai na frente do seu pastor, porque ela vai se quebrar, ela vai se arrebentar. Por quê, pastor? Porque ovelha precisa do pastor, e o pastor carrega 2 ferramentas com ele. A primeira ferramenta que o pastor carrega é o bordão. A segunda ferramenta que o pastor carrega é o cajado. Como uma ovelha quer se alimentar, ela nunca vai na frente do seu pastor. O pastor vai na frente, vai usar o bordão, vai abrir o aprisco, vai cutucar a relva, vai cutucar o capim, para ver se não tem serpente que vai morder as suas ovelhas. Se não tiver, o pastor vai abrir o aprisco, vai soltar a ovelha, ela vai se alimentar. Mas se ela fugir, se ela se rebeliar, o pastor vai usar a segunda ferramenta. Qual é, pastor? Quem andou já de guarda-chuva aqui? Todo mundo? Vai usar o cajado. O pastor vai buscar a ovelha com o cajado. Onde é que vai o cajado? O cajado vai no pescoço da ovelha. Por quê, pastor? Porque nenhuma ovelha tem senso de direção. Toda ovelha
precisa de pastor, ovelha rebelde que não precisa de pastor, é porque não tem compromisso com missões. Deixa eu ver quem ama missões aqui, levante a mão. Só quem ama missões, levante a mão. Escute, irmãos. O que eu quero dizer para você nessa noite: nós somos obrigados, nós líderes, nós obreiros, nós irmãos na fé, obrigados a conhecermos tanto terreno para missões, tanto terreno para fazer missões. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo cromos. O que é o tempo cromos? O tempo cromos é a cronologia do tempo do homem. Se preparem, porque a qualquer momento vai chegar o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. A qualquer momento ele vai dar um brado, e muitos líderes, muitos diáconos, muitos presbíteros, muito evangelista, muitos missionários e missionárias, muitos pastores e pastoras, muitos bispos, muitos reverendos, muitos apóstolos vão ser pegos de surpresa. Por quê, pastor? Porque abandonaram a sua ferramenta de missões, abandonaram a essência do verdadeiro evangelho, que é missões. Não oram mais, não consagram mais, não lerem mais Bíblia, não choram mais, não carregam mais seus lenços, não tem mais lágrima. Perderam a verdadeira essência do evangelho, perderam a verdadeira essência. Estão preocupados com seus aluguéis, estão preocupados com as suas prestações dos seus carros, estão preocupados com o que vai comer amanhã. Em 2014 eu sofri 2 infartos. Em 2016 eu sofri um AVC. Sabe o que é que o Senhor falou para mim? Não pare, porque eu te chamei para missões. Estou aqui, irmão, sem nenhuma sequela. Sabe por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. Porque se milagre tiver explicação, jamais será um milagre. Diga para o seu irmão: você é um milagre de Deus, irmãos. Escute, não possamos perder a comunhão. O que é comunhão? É intimidade com Deus, é falar com Deus, é ser amigo de Deus, é Deus falar com você e você falar com Ele. É você chamar Ele para conversa e falar: papai, eu quero ter um diálogo com o Senhor. A luta está grande, os problemas são grandes, mas me ajude. Você vai colocar a cabecinha no ombro dele, ele vai fazer cafuné em você e vai dizer: meu filho, eis-me aqui. Igual o discípulo amado João. Deus nunca vai abandonar quem está disposto a fazer a sua obra, irmão. Precisamos ter comunhão com Ele, precisamos orarmos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar. Você não pode parar, irmãos. Você não pode estacionar, porque comunhão e oração são princípio de fé. Missões agora ou nunca mais. Diga para o seu amigo do lado: missões agora ou nunca mais. Muitos vão ficar de fora, viu, irmão? Muitos vão ficar de fora. Não é o nosso caso, não é? Apocalipse disse: vão ficar de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os idólatras. Quem mais? Os que praticam iniquidade. Vamos aprofundar? O líder e sua teologia da prosperidade. Os formalistas, os ritualistas,
vão ficar de fora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e o 3 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de quem? De Deus, nem por torpe ganância, nem por torpe ganância, é forte isso aqui, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados. Irmãos, é sério, fazer a obra de Deus é sério, irmão. É muito sério, irmãos. A Bíblia está nos ensinando aqui que nós precisamos sermos exemplo para o rebanho. Não só o rebanho da igreja, lá fora. Sabe por quê, meu amado e minha amada? O meu testemunho, o seu testemunho, sempre vai falar mais alto do que as nossas palavras. O nosso vizinho está nos observando. O nosso amigo no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, está nos observando. Por quê, pastor? Jeremias capítulo de número 3, versículo 15. Jeremias diz: dai-vos, olha o que Deus está falando, dai-vos, pastores, segundo o meu coração, que apacente com conhecimento e entendimento do Espírito Santo do Senhor. Missões agora ou nunca mais. O primeiro tópico que eu quero pregar nesta noite é a necessidade da evangelização. Qual é o primeiro tópico? A necessidade, só para memorização, a necessidade da evangelização. Qual é a primeira necessidade da evangelização? A sabedoria ao evangelizar alguém. Por quê? Ao sairmos para o campo missionário, para um trabalho de missões, de evangelização, antes de mais nada, o que é que nós temos que fazer? Orar. Porque sem oração, nada vamos fazer. Um homem chega a Jesus e disse: Jesus, o meu filho está endemoniado. Vai lá orar pelo meu filho, para que aquela legião de demônios saia do meu filho. Jesus agora pega alguns discípulos e disse: vai lá, fazer a obra de missões e evangelização. Diz que quando eles estavam lá, sabe o que aconteceu? Lá vem um discípulo voltando, com a orelha rasgada, com a roupa rasgada, outro todo arrebentado. O pai corre em Jesus e disse: Jesus, aqueles homens que o Senhor mandou lá é muito frouxo. O demônio que estava sobre o meu filho deu um ataque nos teus discípulos. Ao discípulo falaram: mas Senhor, nós fomos no teu nome. Aí Jesus diz: até quando andarei convosco? Vocês não sabem que essa casta de demônio só sai com jejum e oração? Antes de nós sairmos para o campo de evangelização, primeira coisa que nós temos que fazermos é orarmos, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria, discernimento, pedindo a Ele que nos leve ao encontro às vidas sedentas e famintas da palavra do Senhor. Porque o Senhor, por meio do Espírito Santo, Ele nos orienta a qualquer momento da nossa vida o que nós vamos fazermos quando formos evangelizarmos alguém. Jesus, Ele sempre vai realizar o plano missionário à sua igreja. Por intermédio de quem?
por intermédio do Espírito Santo e da oração. O que levou Carlos Finney a deixar o seu escritório de advocacia para fazer missões, para percorrer muitos lugares com a mensagem viva do Evangelho, foi o grande amor de Deus pelas almas. Sabe por quê? O amor constrange, pastor. Constrange. Muitas pessoas não querem fazer missões porque o amor constrange. O amor constrange. Foi por causa do ardente amor ao próximo e que o jovem David, aleluia, Brian, ele gastou sua vida no meio dos índios pele vermelhas, sendo que esses índios estavam armando uma cilada para o jovem David. Mas o jovem David, depois de orar, Deus deu discernimento para ele. Quando ele chega na aldeia, o que ele fez? Ele apiou o cavalo, desceu do cavalo, passou horas e horas orando. Quando ele terminou de orar, ele foi em direção àqueles índios, àquela aldeia. Quando os índios viram o jovem David, quando olharam para ele, acenaram para ele e lhe fizeram uma calorosa recepção, porque isso é resultado de oração. Oração. Nós precisamos anelar, irmãos, a sede, o fogo ardente do Espírito Santo sobre a nossa vida a favor de missões. Vai atrás da alma, meu irmão. Vai atrás das almas, minha irmã. A igreja está chorando. As vidas estão gemendo. As vidas estão clamando por socorro. Porque Deus está atrás de homens e mulheres com coragem que querem fazer missões, que querem trabalhar para o reino do Senhor sem medir esforços. Sabemos que as dificuldades são grandes, sabemos que as perseguições são grandes, mas não possamos parar. Muitos líderes estão abandonando o seu cajado, pastor Cairo Martins. Muitos líderes estão fechando as portas das suas igrejas. Muitos líderes passando por momentos opressivos e depressivos por causa das situações nessa terra. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Jesus está atrás de amigo, irmãos. Quando Jesus ele entra no mar de Genezaré, a multidão seguia, a multidão apertava por causa do peixe e do pão, mas a multidão não subia para a cabeça de Jesus. Jesus estava com uma missão no mar de Genezaré. Jesus foi atrás de amigo, Jesus foi atrás de discípulo. Quando Jesus chega no mar de Genezaré, aleluia, Simão Pedro estava fazendo uma reunião, porque ele era presidente de uma cooperativa. Ele se reuniu com os demais e disse: não dá mais, a luta está grande, passamos a madrugada inteira e não pescamos nada. Vamos procurar outra coisa para fazer, vamos procurar outra profissão. Pastorear não dá mais não, ser crente não dá mais não, evangelizar não dá mais não. Quando Jesus se aproxima, vê Simão fazendo aquela reunião e olha para Simão e diz: Simão,
vamos para o mar alto, Simão, eu vou te ensinar a pescar. Simão, Simão, se prepara, Simão, porque ninguém te deu ordem para descer desse barco. Jesus está dizendo, não desça do barco, porque eu vou te ensinar nesta noite a fazer missões.